Bom, moçada, vem aí então a aula de dois assuntos extremamente importantes para vestibulares e Enem, que é a quantidade de movimento e impulso. Tá? Olha, o que seria essa quantidade de movimento? Ela é uma grandeza vetorial e aqui na UF, no vestibular, de vez em quando o cara usa o termo momento linear. Então, você falar quantidade de movimento ou falar momento linear é a mesma coisa. Tá? Matematicamente, como é que eu calculo essa quantidade de movimento que é uma grandeza vetorial? Ora, ela é o produto de uma determinada massa vezes a velocidade da partícula. Ou seja, se você observar, quando um corpo tem massa e velocidade, ela traz junto a ela uma grandeza vetorial chamada de quantidade de movimento. Nós já vimos em aulas anteriores que quando um corpo tem massa e velocidade, ele também tem uma outra grandeza junto a ele, que era a chamada energia cinética, que era a massa vezes a velocidade desse corpo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a partir de agora, quando uma partícula possuir uma velocidade e possuir massa, automaticamente ela tem duas grandezas junto a ela. Uma vetorial, que é a quantidade de movimento, ou momento linear, e uma grandeza escalar, que é a energia cinética. Tá? Ora, sabendo que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então ela terá que ter direção e sentido. E a direção e o sentido do momento linear ou da quantidade de movimento será o mesmo do vetor velocidade. Então, se a velocidade estiver na horizontal e para a direita, consequentemente, a quantidade de movimento também vai estar na horizontal e para a direita. Tranquilo? Ora, pensando nisso, eu preciso da unidade de quantidade de movimento no sistema internacional. Ora, sabendo que a unidade de massa no sistema internacional é quilogramas e a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo, consequentemente, a unidade de quantidade de movimento será uma unidade de massa vezes uma unidade de velocidade. Então, eis aqui a unidade de quantidade de movimento. Será quilo vezes metro por segundo. Tranquilo? Então, você observa aqui que isso aqui é um projétil. Ele tem uma massa, ele tem uma velocidade, consequentemente, ele tem as duas grandezas, a energia cinética e a quantidade de movimento. Tranquilo? Ora, outro assunto que é extremamente importante é o chamado impulso de uma força constante. Nós vamos representar esse impulso de uma força constante com a letra I, que também é uma grandeza vetorial. Ora, qual é a fórmula matemática para calcular esse impulso de uma força constante? Nota que eu estou dizendo que é para a força constante. Matematicamente, isso aqui. Ou seja, o impulso de uma força constante vai ser a força que atua sobre a partícula ou o objeto, vezes o tempo que dura essa aplicação da força. Ora, consequentemente, você observa que o impulso é uma grandeza vetorial. E esse impulso terá a direção e o sentido de quem? Da força. Ou seja,
o mesmo do vetor força. Então, se a força está na horizontal e para a direita, o impulso também vai estar na horizontal e para a direita. Tranquilo? Unidade. Qual é a unidade desse impulso? Ora, o impulso não é o produto de uma força vezes o tempo que dura a aplicação dessa força? Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Ora, então a unidade de impulso no sistema internacional é exatamente Newton, que é a unidade de força, vezes o segundo, que é a unidade de tempo. Então, eis aqui a unidade de impulso, eis aqui a unidade de quantidade de movimento ou momento linear. Tá? Continuando aqui, vamos ver o seguinte. O impulso é representado pela letra I e é uma grandeza vetorial. Para uma força constante, o módulo desse impulso é dado por essa expressão aqui, que a gente já viu no slide anterior. Ora, é o produto da força vezes o tempo que dura a aplicação dessa força. Ora, consequentemente, o módulo é força vezes tempo, a direção e o sentido o mesmo da força. Tranquilo. Agora, tomar um cuidado, porque essa força ela pode ser variável. Caso a força seja variável, você só consegue calcular esse impulso se você tiver um gráfico de quem? Força por tempo. Ora, se você tem um gráfico de força por tempo, e se você encontrar essa área abaixo do gráfico, automaticamente você está encontrando o impulso. Então, lembre do que nós já vimos anteriormente. Se você tivesse aqui um gráfico de força por deslocamento, a área seria numericamente igual ao trabalho. Mas como eu tenho força e tempo, então essa área será numericamente igual ao impulso. Então, a partir de agora, você tendo um gráfico de força por tempo, calculou a área, automaticamente você calculou o que nós estamos chamando de impulso. Então, cuidado. No vestibular ou no Enem, se você tiver um gráfico de força por tempo, calculou a área, automaticamente você está calculando o impulso. Continuar. Ora, agora, esse impulso significa o quê? Assim, quando se fala que um impulso é dado a uma partícula, significa que a quantidade de movimento é transferida de um agente externo à partícula. Então, o que quero dizer com isso? Ora, se você pensar numa bola de tênis e o camarada dando uma raquetada nessa bola de tênis, você vai ver que quando ele dá a raquetada, ele está automaticamente aplicando o que nós chamamos de um determinado impulso. Ora, aí. Então, essa raquetada na bola de tênis significa dizer que eu estou aplicando um impulso sobre ela. Então, a força que a raquete faz vezes o tempo que a raquete fica em contato com a bola de tênis, isso me dá uma coisa chamada de impulso. A gente já viu nos slides anteriores. Então, eis aqui a força aplicada, eis aqui o tempo que dura a aplicação da força. A esse produto nós chamamos a isso de impulso. Bom, continuar. Quantidade de movimento. Ora, essa quantidade de movimento que nós já vimos anteriormente, que é uma grandeza vetorial,
ela é dada pelo produto de uma massa vezes a velocidade desse corpo, coisa que também nós já vimos. Eis aqui, então, essa expressão te dá exatamente o módulo e a direção e o sentido é o mesmo do vetor velocidade. Ora, a gente tem que tomar o cuidado. Eu posso ter a quantidade de movimento não de uma partícula, mas de um sistema de partículas, ou de um conjunto de partículas. E quando eu tenho isso, eu vou ver que a quantidade de movimento do sistema ele é exatamente igual à soma da quantidade de movimento de cada pedaço desse sistema. Ora, eis aqui, você tem um jarro, então estaria aqui o jarro, ele é o meu sistema. Quando ele explode em vários pedaços, então você nota que esses pedaços vão tendo velocidade e massa. Consequentemente, eles têm quantidade de movimento. Se eu somar a quantidade de movimento de cada pedacinho desse jarro que quebrou, eu volto a ter exatamente a quantidade de movimento do sistema que era o meu jarro como um todo. A mesma coisa com uma lâmpada quando ela quebra. Ora, se eu somar a quantidade de movimento de cada pedacinho da lâmpada que quebrou, automaticamente eu volto a ter a quantidade de movimento da lâmpada como um todo. Tranquilo? Ora, agora vai entrar uma relação extremamente importante, que é a relação impulso-quantidade de movimento. Ora, eu estou dizendo que o impulso resultante ele é exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Ora, isso aqui é uma verdade? É. Se você pegar aqui exatamente o impulso, você vai ver que o impulso resultante é a força resultante, vezes que nesse caso seria dado exatamente pela massa vezes a aceleração. Ou seja, ora, baseado nisso aqui, você vai ver que o impulso resultante é a força resultante vezes o tempo. Beleza. Mas força resultante não é massa vezes aceleração? Tranquilo. A aceleração não é exatamente igual à variação de velocidade por uma variação de tempo? Beleza. Ora, então, se eu substituir essa jogada, ou seja, fazer exatamente isso aqui, ora, o seu impulso resultante é a força resultante vezes o tempo. Beleza, daria exatamente aqui, que é igual a, nesse caso, a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Observa o que eu vou fazer. Ora, cara, esse cara aqui nada mais é do que m vezes a. Tranquilo. Vezes delta t. Se você observar, esse cara aqui é m vezes velocidade final, menos m vezes velocidade inicial. Ora, m vezes quem é a aceleração? Não é ΔV sobre ΔT? Ora, vezes um ΔT é igual a mv menos m0, que é a velocidade inicial. Ora, esse ΔT eu posso simplificar, ficaria m, que multiplica o que é ΔV?
é a velocidade final menos a velocidade inicial. Ora, isso aqui não é igual a mv menos mv0? Beleza. Se você fizer a distributiva, tá vendo? Você faz a distributiva, ficaria mv menos mv inicial é igual a m final, m vezes v final, menos m vezes v inicial. Então, está provado que o lado direito é igual ao lado esquerdo, ou seja, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, está provado que essa expressão aqui está correta. Tá? Então, eu já sei que isso aqui está tranquilo, está correto. Ora, uma vez que está provado essa expressão, eu posso, então, fazer uma série de coisas por aí. Tipo, ora, baseado nisso, o que eu posso dizer? Que a minha variação da quantidade de movimento, que é igual ao impulso, é o chamado teorema do impulso. E isso aqui indica para você numa coisa extremamente importante, que é o chamado conservação da quantidade de movimento. O que significa essa conservação da quantidade de movimento? Significa dizer que se você pegar e somar toda a quantidade de movimento antes, ela será igual a toda a somatória da quantidade de movimento depois. Então, esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de somatória. Então, eu estou dizendo para você que se eu somar toda a quantidade de movimento que eu tiver antes, será igual a toda a quantidade, toda a somatória da quantidade de movimento depois. Você vai ver que essa conservação da quantidade de movimento, ela é muito usada, tá? Principalmente aonde que eu vou usar isso? Quando ocorre uma explosão de uma bomba, eu quero saber onde caiu um determinado pedaço, velocidade de recuo de armas e colisões. Então, daqui a um tempinho nós vamos aplicar isso aqui em algumas situações em particular, em explosões de bombas, em recuo de armas, em colisões. Tá? Então, isso aqui daqui a pouco será aplicado. Olha, vou fazer aqui algumas aplicações básicas, baseado primeiro na questão do impulso. Então, vejamos o seguinte. Um tenista, ao dar uma raquetada em uma bola de tênis, aplica uma força de intensidade de 600 newtons nessa bola. Ora, durante um intervalo de tempo de quanto? 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Então, esse aqui é o tempo que dura a aplicação dessa força. Ele faz uma pergunta bem tranquila. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Não esqueça, a intensidade da força ela é constante, ela vale 600. Então, solução, eu aplico a expressão que impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. Então, essa é a expressão para encontrar a intensidade do impulso. Então, essa coisa que está aqui é para te dar exatamente a intensidade do impulso, tá vendo? Ele vai te dar a intensidade, tá? É a expressão. Ora,
Abrindo a expressão ou substituindo, ora, qual é a força? 600. Quanto tempo essa força ficou aplicada? 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Fazendo esse produto, ou seja, matematicamente resolvendo isso, que não deve ser problema para vocês, teríamos que o impulso é 90 newtons vezes segundo. Por quê? Aqui é a força, aqui é o tempo. Ora, força newton, tempo segundo, então 90 newton vezes segundo. Tá? Eis aí, então, a resposta. Segundo exercício. Agora você já observa o seguinte: há um gráfico de quem por quem? De força, tempo. Ora, vamos lá no exercício. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante. Então, o que é constante é a direção. Mas você observa pelo gráfico que de 0 a 2, a força, nesse caso aqui, de 0 até 2, ela é constante, mas de 2 a 6, ela é variável. Ah, tá. E o cara pergunta o seguinte: determine o impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Ora, cara, para esse caso eu tenho o gráfico. Então, como é que eu calculo esse impulso? Para calcular o impulso, não esquecer módulo do impulso, tá vendo? Ó, o módulo do impulso, o módulo desse impulso, no intervalo de tempo de 0 a 6, corresponde numericamente igual a quem? A área da figura. Que figura nós temos? Trapézio. Ora, por que eu sei que é um trapézio? Tá vendo? Ó, essa aqui, ó, é a base maior. Essa aqui é a base menor. E de 0 a 12, que é isso aqui, corresponde à altura. Beleza. Então, se você vai calcular a área de trapézio, você sabe que a área do trapézio ela é exatamente quem? Base maior, tá? Mais base menor, vezes quem? Vezes a altura, tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2. Ora, é isso aí. Quem é a nossa base maior? Está lá no gráfico. Ó. 6. Quem é a minha base menor? 2. Quem é a minha altura? 12. Resolvendo essa pequena equaçãozinha, nós chegamos à brilhante conclusão que o impulso vale 48 newton vezes segundo. Beleza. Ora, e a letra B? O que ele pede? Na letra B, ele pede para mim exatamente o quê? Qual seria o valor da força que teria um impulso de 48 newtons vezes segundo, mas essa força tem que ser constante. Ora, eu sei que quando eu vou calcular o impulso de uma força constante, eu uso essa expressão, força constante vezes o tempo que dura a aplicação da força vai ser o meu impulso. Ora, substituindo, qual é o valor do impulso que eu quero? 48. Tempo vai de 0 a 6, 6 segundos. Então, qual é o valor, então, dessa força? Ora, resolvendo essa equaçãozinha, eu sei que o valor da força vai ser exatamente de 8 newtons. Você está vendo que calcular impulso é muito tranquilo, cara, muito fácil, porque a expressão é muito simples. Bom, vamos andar. Agora, exercício 3. No exercício 3, o que nós vamos fazer agora
é calcular a quantidade de movimento ou impulso, ou a quantidade de movimento ou o chamado momento linear. É isso que nós vamos calcular agora, tá vendo? Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula ou momento linear dessa partícula. Ora, solução. Muito tranquilo. No instante considerado, a quantidade de movimento tem as seguintes características. Primeiro, como é que eu calculo o módulo? O cara não pode esquecer que o módulo é exatamente aquilo que nós já vimos. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Aí, ó, esse é o módulo. Ora, a direção e o sentido sempre vai ser o mesmo do vetor velocidade. Ora, para onde está a velocidade? Se o camarada olhar, a direção da velocidade é horizontal. E o sentido para da direita para a esquerda. Ora, cara, calcular o módulo, beleza. Ó, 0,2 é a massa, a velocidade é 10, a quantidade de movimento é 2 kg vezes metro por segundo. Beleza, esse é o módulo. Ora, qual é a direção? A mesma do vetor velocidade. Qual era a direção? Horizontal. Aqui, horizontal. E o sentido? O mesmo do vetor velocidade. Isto é, para onde que ele está indo? Está vendo? Ó? Da direita para a esquerda. Então, qual é o sentido dessa quantidade de movimento? Qual é a direção? Horizontal, foi lá em cima. Qual é o sentido? Da direita para a esquerda. Então, você observa, ó, por esse exemplo, que a direção da quantidade de movimento será a mesma do vetor velocidade. Para onde tiver o vetor velocidade, vai estar a quantidade de movimento. Tranquilo? Ora, e quarto exercício. Aí, esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque, tá vendo? Ó, aqui, ó, nós vamos trabalhar com a equação da posição, e essa equação da posição em função do tempo é para um movimento uniformemente variável, beleza? Mas está lá. Uma partícula de massa 0,5 kg realiza um movimento obedecendo a função horária, essa é igual a 5 mais 2t mais 3t ao quadrado no SI, que é o Sistema Internacional. Determine o módulo do momento linear da partícula no instante 2 segundos. Nota que aqui eu estou usando um outro termo, mas é a mesma coisa. Se eu falo momento linear, eu estou dizendo quantidade de movimento. Tá? Só que é para este instante aqui. Então, para mim poder calcular qual é a quantidade de movimento, lembre que para calcular a quantidade de movimento, eu preciso da massa, ela está aqui, mas eu também preciso da velocidade. E eu não tenho a velocidade nesse exercício, aparentemente. Então, eu preciso saber que velocidade essa partícula tem nesse instante aqui. Para isso, o que nós vamos fazer? Ora, comparando essa equação com essa aqui, você observa que esse cara representa a minha velocidade inicial e esse termo aqui, ó, multiplicado por 2, vai representar exatamente a minha aceleração. Ora, veja então, velocidade inicial 2 metros por segundo, e a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Ora, filho, usando a equação da velocidade em função do tempo, temos, vendo, V é igual a V0 mais AT. Esse cara é conhecido, esse cara foi encontrado,
Então, a equação, velocidade em função do tempo, é essa aqui. V é igual a 2 mais 6t. Observa que essa velocidade, ó, ela depende do tempo. Ora, em que instante eu quero essa velocidade? No instante 2 segundos. Ora, continuando, a t igual a 2 segundos, qual é a velocidade? Substituir no lugar do t, eu coloquei quem? O 2. Resolvendo essa equação, encontro que no instante t igual a 2 segundos, a velocidade da partícula é 14 metros por segundo. Ora, cara, continuando, o que eu quero? Não é a quantidade de movimento, ela é o produto de uma massa vezes a velocidade. Ora, resolvendo essa brincadeira, qual é a massa? 0,5. No instante 2 segundos, qual é a velocidade? 14. Resolvendo, no instante 2 segundos, a quantidade de movimento dessa partícula é 7 kg vezes metro por segundo. Eis aqui, então, a resposta do nosso exercício. Tranquilo, moçada?